pessoal, bom dia para quem chegou agora. Eu sou o Léo Ramos. A gente vai iniciar aqui agora mais um painel da GenCon Online com conteúdos em português. Tá? Esse é o painel RPG Educação no Brasil, Histórias da História do RPG. Né? Eu vou apresentar agora para vocês as pessoas que vão participar dessa mesa temática. Nós temos aqui a Sônia Rodrigues. Sônia Rodrigues, ela é escritora e roteirista, doutora em licenciatura pela PUC-Rio, com a primeira tese acadêmica sobre RPG como ficção em 1997. Tá? Escreve contos, romances, roteiros e teatros. Tem vários livros publicados, prêmios de literatura, teatro e vídeo. Consultora da Globo Filmes há mais de uma década. Sônia é pioneira no desenvolvimento de redes sociais e de aprendizagem em torno de jogos aplicados a conteúdos diversos. Autora do livro Como Escrever Séries, onde analisa mais de 60 séries nacionais e internacionais. Entre suas obras mais recentes está o filme O Nome do Pai. Escritora de mais de 30 livros e de roteiros de telenovela, filmes e documentários. Nós temos aqui conosco também Luiz Eduardo Ricon, formado em comunicação, mestre em educação e administração pública, escritor e roteirista de quadrinhos, TV e animação. Possui 16 livros publicados pelas editoras GSA, Devir e Moderna, autor de RPG desde 1992 com o Desafio dos Bandeirantes. E também Carlos Klimek, pesquisador independente sobre jogos narrativos, licenciado em ensino de inglês, mestre em design e doutor em letras. Coautor do primeiro e segundo RPGs baseados na história e folclore do Brasil, Desafio dos Bandeirantes e Era do Caos. Pioneiro no uso de RPGs e aventura solo para a educação no Brasil, atuando na área desde 1999. Tá. Eu vou deixar claro que esse painel é um bate-papo solto. Eu vou tentar interferir o mínimo possível. Eu tenho aqui alguns temas que eu quero abordar, mas eu vou deixar vocês livres para falarem a experiência que vocês tiveram, né, no início dessa aventura do RPG Educação no Brasil. E eu queria iniciar pedindo que cada um de vocês fale um pouco de como que vocês conheceram o RPG, bem brevemente, e como que a ideia de usar o RPG na educação surgiu para vocês, tá? Só para a gente dar essa introdução, se vocês quiserem também falar mais um pouquinho de alguns trabalhos e um pouco mais da carreira de vocês, vocês fiquem à vontade. Quem quiser começar? O silêncio nos responde. Então vamos ser como cavalheiros, né? Vamos deixar a Sônia, porque ela realmente teve uma carreira bem influente. Hoje, mais cedo, quando eu peguei a minha cópia, né, do livro, eu relembrei que quem escreveu o prefácio foi o Carlos, né? Eu ia falar isso. Então, Sônia, por favor. Então, o Carlos fez o prefácio, né? Eu consegui, que é uma coisa rara, que uma editora comercial publicasse o Role-Play Game e a Pedagogia da Imaginação no Brasil, né? A Pedagogia da Imaginação é um termo usado pelo Ítalo Calvino, que é importante para o mundo, né? Em 6 propostas para o próximo milênio, que ele escreveu antes, né, desse milênio, que exista uma pedagogia da imaginação, né? Eu acho que, cada dia mais, eu acho que isso é super importante, não só para o crescimento das pessoas, mas para a democracia também, né? Eu acho que as pessoas terem imaginação ajuda a elas não embarcarem em mitologias pouco consistentes, vamos dizer assim, né? Então, como é que surgiu isso? A minha participação no RPG. O meu filho, de 13 anos, jogava RPG,
e eu tinha terminado o mestrado, que foi sobre o Monteiro Lobato, né? O meu mestrado é sobre o Monteiro Lobato, que tinha construído um mundo, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e trouxe vários mundos para dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo viajou, a trupe, né? Viajou para outros mundos também, e eu conheço muito essa literatura do Monteiro Lobato. Então, e fiz o mestrado e tal. Quando surgiu o doutorado, o meu filho me sugeriu fazer sobre RPG. Ele tinha 13 anos na época, e eu fiz o doutorado sobre RPG. Acho que só fiz porque foi na PUC, né? A PUC Rio, ela tem uma tradição, ou tinha pelo menos, de acolher teses heterodoxas, vamos dizer assim, não ortodoxas. Por exemplo, antes de mim, uns, sei lá, 15 anos antes ou 20 anos antes, um conhecido meu, formado em matemática e física, ele defendeu uma dissertação de mestrado, que a dissertação dele era um programa de mapa astral. Quer dizer, só na PUC dava para fazer isso na época. Depois que eu fiz a tese, várias pessoas conseguiram fazer dissertações e teses sobre RPG na UERJ, na UFRJ, na USP, porque já tinha uma. Isso é importante, né? Abrir o caminho é importante. Eu tive uma ajuda muito grande dos jogadores de RPG, dos mestres de RPG, né? As primeiras pessoas que eu entrevistei, não sei se vocês lembram disso, mas foi o pessoal do Desafio dos Bandeirantes, né? Porque o Carlos fez o prefácio, mas fez o prefácio porque eu tinha conversado uma vez na PUC e tal, entrevistado longamente o Luiz Eduardo Ricon e o Carlos, e tinha mais uma pessoa, eu acho, não tenho certeza, mas... Então, essa conversa foi muito importante, e aí eu montei, tem 3 coisas importantes na tese. Eu gravei 60 horas de partidas de RPG com mestres importantes do Rio e de Niterói e tal. Foram é um material muito importante para mim, isso. Eu fiz as entrevistas com os autores de RPG nacional, que eram poucos, e eu fiz um seminário na PUC sobre 4 coisas. Eu fiz um seminário na PUC para o qual a Devir trouxe o Mark Hagen, que estava traduzindo na época o Vampiro para o Brasil, né, para o português. E o Vampiro era uma novidade, porque o Vampiro era um storytelling game, não era exatamente um jogo de representação. Então, ele era uma novidade, já existiam outras na Europa e tal, mas a gente trouxe para o seminário. E eu fiz um seminário, que vocês também participaram, no CCBB, chamado RPG e Arte. Então, esse material, RPG e Arte, eu tenho o livro até hoje, né, com a transcrição das conferências e tal. O pessoal do CCBB disse que tinha filas em volta do CCBB para pegar a entrada, e o pessoal disse que tinha tanto adolescente, nunca tinha visto tanto adolescente, tantos jovens adultos ali, e que eles abriam a gaveta, saltavam um jogador de RPG dentro da gaveta, de tanto tomaram o CCBB, que era um espaço, na época, assim, meio, né, tipo assim, um teatro municipal, né, sério, intelectual e tal. Então, eu tenho muito orgulho, né, dessa trajetória, e durante a tese, o que eu percebi é como o RPG realmente educava a imaginação, ele permitia um desenvolvimento do pensamento criativo, né? O quanto ele seguia as regras, a estrutura narrativa, desde Aristóteles, né? Intuitivamente. E isso não é uma coisa... Tem um estudioso que eu usei na minha tese, tem no livro, em inglês, que ele diz que a estrutura aristotélica está na cabeça de uma criança de 5 anos. Quem tira essa estrutura é a escola, né? É a família, que
desmancha, porque uma criança pequena, ela conta as histórias com as etapas e tal, porque esse é o processo do pensamento humano. Então, eu escrevi, a minha tese chama-se RPG, a ficção enquanto jogo, né? A ficção como jogo, né? Porque é isso que o RPG faz de uma forma amadora. Então, o que não quer dizer nada demais ser amador, né? Ruim é um pensador, um acadêmico, ser amador, né? Mas ser amador não tem problema nenhum. E dependia muito da competência do mestre e tal. Então, tudo isso eu coloquei na minha tese e da importância do RPG ir para a escola. Agora, eu queria encerrar aqui essa apresentação, que eu espero ter sido breve, dizendo o seguinte: o RPG, o que eu percebi é que o RPG para a escola ele tem que ser um produto específico. Não pode pegar o RPG e colocar na escola, porque o RPG é um jogo para iniciados. Ele tem um rito de iniciação, como qualquer jogo, né? Exige compreender regras, exige treino, né? Exige uma capacitação, vamos dizer assim. Então, o RPG na educação, ele tem que ter tem que fazer tudo isso, né? Tem que ser assim, como uma escolinha de futebol, como uma escolinha de natação. Você tem que... Então, precisa sempre de um adaptador. Essa é a minha conclusão do RPG como pedagogia da imaginação. Certo? Carlos? Olá. Então, também, tudo começou no Mundo era Jovem, em 1991. Estávamos conversando, eu e o Dudu, sobre as possibilidades de lançar um RPG. E aí, naquela época, a gente estava conversando, nós pensamos, já tinha surgido o Tagma, e é uma alternativa ao cenário de fantasia tolkieniana, fantasia medieval, inspira a obra do Tolkien, né, o Dungeons and Dragons, esse tipo de cenário. Nada contra, mas a gente queria uma coisa diferente. Nessa parte, né, o Dudu deve se lembrar, a ideia original do Desafio dos Bandeirantes foi dele. Lembra disso, Dudu? Claro, lembro sim. Aí a gente pesquisou, começou a fazer e lançamos o Desafio dos Bandeirantes. E a gente fazia muito, participava de feiras de livro em escola. E aí a gente descobriu, né, nós já tínhamos esse conhecimento intuitivo de que o RPG promovia a imaginação, promovia a leitura, promovia a socialização. E a gente viu professores de história que curtiam o Desafio do Bandeirantes porque estimulava os alunos a saber mais sobre a história do Brasil. E aí continuamos nessa jornada, depois surgiu o Era do Caos, que eu fiz com a minha esposa, com a Eliane, né, com o Flávio, e aí a gente pensou no futuro próximo, e a gente foi continuando por esse caminho, participando de feiras de livro em escola, e aí foi adentrando o universo da educação. E aí no meu mestrado a gente pesquisou, aí, por que isso fala jogos narrativos? Porque o RPG é uma coisa que a gente chama, na nossa pesquisa, de ludonarrativa, que através do jogo a gente faz uma construção narrativa de narratividade. Então, você tem diferentes jogos que podem ser considerados jogos narrativos. Um deles que a gente usa muito, porque é mais fácil a aplicação na escola, é o que se chama de livro-jogo aventura solo, né? É aquele que a história para em determinados momentos e pergunta: se você acha que o personagem deve fazer A, se você não está nas passagens sejam numeradas, na passagem 15, você está diante de uma ponte de cordas sendo perseguido por bandidos. Se você quiser tentar atravessar a ponte de cordas, vá para 35. Se você quiser tentar enfrentar os bandidos, vá para 22. Com essa estrutura, né? Muitos videogames ditos de RPG têm isso. Você vai dentro de escolhas pré-determinadas. Seria o segundo nível de interação, né? O primeiro nível de interação é quando você pode imaginar coisas que não estão na obra, uma obra aberta, pegando o exemplo do Ítalo Calvino. Segundo nível, você escolhe entre opções pré-determinadas. E terceiro nível, você faz. Esse livro, esse sistema, já usei para educação financeira, na Estratégia Nacional de Educação Financeira a gente usou esse esquema, que aí você tinha que tomar decisões que impactavam o seu orçamento. A aventura que eu escrevi, você está chegando numa excursão da escola, uma casa Santos Dumont, tem que decidir se vai gastar todo o dinheiro do lanche comprando o lanche no lugar mais caro, ou se você vai guardar algum, isso vai impactar você descobrir o mistério da antiga casa de Santos Dumont ali.
Então, esse é fácil de aplicação para o professor receber. Eu concordo com a Sônia que o RPG, dito como ele mesmo, é mais complexo de aplicação. Mas, quero trazer uma curiosidade, do meu mestrado em design com crianças surdas, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no INES, a gente fez uma versão online, que era bem esse esquema de aventura solo, A a B, que era uma aventura no zoológico. Por que a gente escolheu o zoológico? Porque as crianças gostavam de passear no zoológico, então a gente foi usar o imaginário pré-existente que elas já tinham. E logo na primeira cena, elas percebem que a jaula do leão está aberta, e você teria que clicar se você vai tentar avisar o zelador ou correr. Isso a gente fez, só que numa outra dinâmica tinha um contador de histórias, e em vez de ser online, tinha um flanelógrafo. O flanelógrafo é um quadro negro de flanela com as figuras em cartolinas com velcro, que você maneja. Aí o contador de história contando para as crianças, eram crianças de 6, 7 anos, 8 crianças na sala, perguntou, e aí, vocês querem em língua de sinais? Fugir ou avisar o zelador? E as crianças decidiram, não, nós vamos nós mesmos fechar a jaula. Nós já começaram a partir para o RPG, porque o RPG você pode criar uma opção que não estava prevista. E isso foi possível com o mediador, contador de histórias, que já era uma pessoa que estava acostumada a lidar com aquelas crianças e pegar, incorporar as ideias delas e trazer para a narrativa que estava sendo construída. Então, alguns autores dos Estados Unidos falam que o RPG é um jogo de story making, não de storytelling, porque ele é construído na hora, junto com as pessoas. Dependendo, é claro, de como essa dinâmica for conduzida, né? E aí, no meu doutorado em letras, a gente fez uma pesquisa usando a obra Capitães da Areia, do Jorge Amado, e eram alunos do primeiro ano do ensino médio. O professor no Colégio Vicente Januzzi falou, olha, esses alunos estão com um nível de leitura e escrita muito baixo para essa faixa etária, isso para mim é o fundamental. Eu vou dar 6 aulas minhas para atividade de RPG, que eu quero estimular que eles escrevam, que ninguém escreve sem ler, né? A leitura é pré-condição para a escrita. E aí eu peguei elementos do Capitães da Areia e certas aventuras que o Pedro Bala e o personagem vivem no Capitães da Areia, eles viveram como membros daquela turma. E funcionou muito bem. A gente teve uma produção obrigatória e uma produção voluntária. E na produção voluntária tinha assim, descreva sua personagem, traga um texto que tem a ver com sua personagem. E nós achamos curioso que muitas pessoas trouxeram assim, música. Essa música é minha personagem. Essa letra de música é minha personagem. Foi interessante essa conexão musical de linguagens, né? Interlinguagem entre a música e a personagem. Alguns trouxeram réplica de jornal dos anos 30, que Capitães da Areia se passa dos anos 30 na Bahia. Um trouxe um acarajé, que a gente comeu, então foi interessante. E, enfim, teve várias experiências que a gente foi fazendo, né? Incluindo de ressocialização, tinha uma turma que a gente tinha um garoto que era problemático, jogando RPG a turma se reequilibrou emocionalmente, acompanhado pela psicóloga. Então, todo o uso de jogos narrativos na escola, a gente tem, eu também sou designer educacional, uma questão, quanto mais você puder adaptar aquela narrativa para os fins específicos daquela escola, porque você quer trabalhar, seja leitura, seja ressocialização, mais potente ela será e, ao mesmo tempo, mais recursos você precisa. Você precisa de um mediador, você precisa de um psicólogo, etc. Se você vai fazer em larga escala, a gente acaba tendo que simplificar. Foi o caso da aventura solo, que eu falei mais antecipadamente, que é mais fácil para o professor aplicar em sala de aula. A gente também está trabalhando na UFJF, a gente fez uma pesquisa com uma perspectiva decolonial de RPG. O que é decolonial? Decolonial está trabalhando com a colonização do imaginário. Então, a gente criou um cenário de fantasia chamado Terra Nova, no projeto Incorporar, você pode incorporar as criações. Falou que é um cenário, imaginem aqui que nesse cenário os europeus foram os elfos e os anões, os africanos são os humanos e os índios foram os orcos. E houve a colonização dessa terra, só que os quilombos venceram, o pessoal fez, então temos uma terra brasileira. Como é a sua personagem? E o pessoal começava a fazer, vou fazer um cavaleiro branco, loiro de olhos azuis. Ou seja, você entrava no imaginário colonizado. Não tem como a gente ressignificar. A gente foi retrabalhando essas questões para fazer essa decolonização. Ou seja, você conseguir trabalhar um imaginário brasileiro, seu, claro, com as referências europeias, africanas, mas que não seja tão assim, simplesmente reproduzindo o imaginário de outros países. Eu acho que é muito plástico. O poder da narrativa pode pegar como referência tanto
para encerrar aqui academicamente, o Roland Barthes, que ele fala que a gente tem o poder de mátesis, que é pegar diferentes conhecimentos circulando, e mímesis, que é reproduzir a realidade. Então, eu pegava, por exemplo, uma aventura que eu gosto de fazer muito em escola, Chegada da Família Real, no Rio de Janeiro, em 1808, que aí cada fileira da turma é uma casa, e você precisa ver as reações quando chega lá o cara e confisca as casas para colocar a corte. Isso acontecia, botava PR, que era príncipe regente, e o pessoal chamava de prédio roubado. Sempre tem alguém que quer derrubar Dom João VI. E aí o professor de história aproveita por que isso não aconteceu. Ali eu estou pegando. Já houve casos assim, de alguns foram presos e a turma foi correndo para um professor de química. Tinha ácido para derreter as grades da cadeia, tirar todo mundo de dentro da cela. Nós temos a mátesis, que é você vários conhecimentos circulando, e a mimesis, que é a realidade, e o que a gente chama de dinamis, que é os participantes, os interatores poderem modificar o que está acontecendo. Então, eu fiz assim um palimpsesto, um pupurri muito geral de experiências e referências acadêmicas, dizendo tudo que a gente vê. Eu acredito nessa potência narrativa, eu acredito, como falou o Paul Ricoeur, que narrativa é mecanismo cognitivo primário, a gente entende o mundo em histórias, a gente compartilha histórias, a gente tem valores em histórias. Eu acho que provérbio é uma coisa que a gente compartilha que só funciona porque você tem um arcabouço imaginário narrativo que permite você operacionalizar aquele provérbio. Seja quando você diz assombração sabe para quem aparece, o boi sabe onde fura a cerca, o Estrade de Mil Léguas começa no primeiro passo. Você tem esse arcabouço, a gente se socializa com a narratividade. Bacana, Carlos. Obrigado. Edu? Opa, eu vou pegar aqui carona nas narrativas aí que foram colocadas antes de mim. Quer dizer, o meu caminho no RPG está extremamente entrelaçado com o do Carlos e com o da Sônia também. A gente tem trilhas que se entrelaçam aí nessa estrada que a gente tem, né? Nós somos amigos, eu e o Carlos, desde adolescente, estudamos no mesmo colégio, e a gente trocava quadrinhos, vivia na biblioteca da escola e tal. Sempre foi... exatamente. Ia nos sebos buscar os quadrinhos antigos e tal. Então, a gente tinha uma vivência com a narrativa e com as mídias, né? Quadrinho, desenho animado, cinema. A gente produzia também uns vídeos caseiros, estilo meio Hermes e Renato, assim, mas com um humor mais Mel Brooks, assim, né? Então, a gente tinha essa vontade de produzir, de colocar narrativas na rua e tal, só não existia o meio, né? A mídia para isso. E quando eu descobri o RPG através dos livros-jogos, eu apresentei isso para o grupo, para o Carlos, para os amigos que a gente era muito próximo e tal. Pô, vamos jogar isso, vamos jogar e tal. Começamos a jogar e o pessoal dos criadores do Tagma, eram nossos amigos também, começaram a jogar com a gente, tanto que apresentaram Dungeons and Dragons para a gente e depois apresentaram o Tagma, né? E aí, como o Carlos falou, quando lançaram o Tagma, a gente ficou assim, não é possível fazer isso, é possível lançar um livro com esse jogo aqui no Brasil e tal. Era um movimento que estava começando, né? Em 91 estava chegando GURPS, já tinham chegado os livros-jogos, então existia toda uma possibilidade, né? Uma trilha para ser explorada ali, mas era muito difícil, era uma trilha que tinha que ser aberta na Mata Virgem, porque não tinha nada, né? A gente tinha 2 lojas no Rio de Janeiro que vendiam RPG, a peregrinação pelas lojas e encontrava as mesmas pessoas ao longo do tempo. Isso foi legal porque foi criando essa comunidade pré-internet, né? Não existia internet, não existia... quando a gente chegou aqui, isso tudo era mato, né? Aquela piada. Então, assim, com o tempo, a gente começou a fermentar a ideia de produzir o nosso próprio RPG. Eu e o Carlos, a gente começou meio ao contrário, né? Como a gente já que chegou no RPG na época que estava na faculdade e tudo mais, a gente não tinha a mesma abordagem que os adolescentes, né? A gente teve uma abordagem mais assim, então eu não vou ler esse Dungeons and Dragons aqui, 500 livros para aprender a jogar. Como é que joga isso? Aí a gente fez uma dissecação aí do que era o RPG e falou, então vamos criar nosso próprio sistema. E a gente criou nossa própria regra. Funcionou porque a gente não sabia muito, não conhecia muito, né? Então, aquele famoso não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? É um pouco por aí que a gente foi. A gente criou nossos sistemas, e aí, nesse momento que o Carlos recuperou, né, ele chega para mim e fala assim, você viu o pessoal do Tagma lançou um livro, então, tá vendendo bem e tal. Que tal se a gente fizesse o nosso? E eu achei que era brincadeira. Aí falei para ele, claro, vamos fazer, vai vender horrores, vai ficar famoso para todo sempre e tal. E aí ele ficou meio sem graça no telefone, né? Eu falei, cara, você está falando sério?
Aí falou, tô falando sério, então vem para aqui para casa que eu já tenho até a ideia, né? Porque eu já estava trabalhando com algumas fontes, e especialmente o Monteiro Lobato, que a Sônia falou, né? Monteiro Lobato é uma presença na minha vida desde criança. Meu pai lia as histórias de Monteiro Lobato para mim quando eu era bem, bem pequeno. Teve o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, que marcou a nossa geração, né? Então era uma presença muito forte. Então eu propus ao Carlos, vamos fazer um sistema de fantasia, mas fantasia brasileira. Ao invés do guerreiro, vai ser o bandeirante. Ao invés do sacerdote, do lado clérigo, vai ser o jesuíta, né? Ao invés do mago, vai ser o pajé. E aí a gente fez uma alquimia ali de falar, tá, então qual é o momento da história brasileira que poderia comportar esse tipo de aventura? E a gente escolheu a época dos bandeirantes, século XVII, porque já existe a presença da cultura africana, a cultura indígena ainda é muito forte, muito presente no imaginário e na realidade, no dia a dia da cidade como São Paulo, na época e tal. E a colonização ainda estava incipiente, vamos dizer assim, estava começando, né? Então é um momento que nada está definido ainda, tudo pode acontecer. Isso era perfeito para o RPG. Foi assim que surgiu o Desafio dos Bandeirantes, de uma forma bem despretensiosa, né? Mas deu certo. Era uma coisa que eu acho que estava precisando, as pessoas estavam querendo, né? Não sei nem se as pessoas estavam querendo ou se simplesmente existia o espaço. Acho que era mais existia esse espaço, a gente ocupou o espaço e acho que sim, uma prova de que isso era uma coisa que estava precisando. Até hoje as pessoas têm muito carinho pelo Desafio dos Bandeirantes, muita admiração, e eu sou muito grato a todo mundo que sempre me procura e fala sobre Bandeirantes. Então, acho que a gente acertou naquele momento ali. E a partir desse momento, como o Carlos disse, assim, a gente foi procurado pelos professores. Levar o RPG para a área da educação, no nosso caso, não foi um planejamento, um objetivo, não. Foi uma demanda dos educadores. Isso eu gosto sempre de ressaltar. Os professores, na sua inquietação de melhorar, de aprimorar a sua prática, de trazer coisas interessantes, de engajar os alunos, descobriram o RPG e falaram, poxa, esse RPG aqui é ótimo para ensinar história. E eu me lembro, eu e o Carlos, a gente ficava assim, pô, não, mas ele não fez o RPG para ensinar história, esse RPG é de fantasia, de aventura e tal. Mas de tantos professores insistirem, a gente falou, não, é preciso investigar isso, tem que ter tem alguma coisa aí, né? Então a gente começou a ter um esforço mais consciente. Na época, a editora GSA fez um projeto levando a aventura para a sala de aula. Então a gente fez algumas palestras para professores em São Paulo, no Rio, e começamos a participar, como o Carlos disse, dessas feiras de livro, né? E esse interesse foi crescendo. Mais tarde, eu fui trabalhar na Devir e fui contratado na Devir para trabalhar na parte editorial, na tradução e revisão dos livros, mas também para desenvolver uma linha de produtos nacionais, né? Produtos autorais. O primeiro deles foi o Mini GURPS. A gente desenvolveu, então, a linha Mini GURPS, que era uma coisa que a Steve Jackson Games tinha criado, o GURPS Lite, uma versão resumidíssima das regras do GURPS, e a gente aproveitou, é isso aí, ó. E a gente aproveitou, eu e o saudoso Douglas Quintarrez na época, e eu propus a ele, pô, Douglas, vamos aproveitar o GURPS Lite para lançar livros nacionais, porque a gente não tem um investimento tão grande, faz um livrinho curtinho, as regras servem para qualquer sistema mesmo. Aí ele falou, beleza, então ele ficou para fazer o livro preto aí de regras, né? Traduzindo, sistematizando e adaptando as regras do GURPS Lite para a realidade brasileira, e eu fui fazer o primeiro, que foi o Descobrimento do Brasil. Isso foi em 99, 2000 era a efeméride lá dos 500 anos do descobrimento, e saiu, então, o primeiro foi o Descobrimento do Brasil. E a gente percebeu, então, aí um interesse enorme dos professores. Esse já é um produto com o objetivo de ir para a escola mesmo, tá? Já foi feito pensando assim, então a gente tem o mercado de livros didáticos, tem os professores com essa ansiedade, com essa vontade de levar o RPG para a escola, vamos oferecer um material para isso. A nossa surpresa é que foi o contrário. A gente percebeu que existia um interesse muito grande dos jogadores nesses temas também, né? Não era só dos professores, mas o próprio mercado brasileiro queria coisas brasileiras, tinha essa vontade. E daí a gente seguiu para o Quilombos da Lua, Quilombos dos Palmares, Entradas e Bandeiras. E quando eu cheguei no Entradas e Bandeiras, eu falei, bom, está na hora da gente fazer uma coisa mais geral, né? Até para explicar o Brasil, né? Para explicar o Brasil. Aí eu fui nas cruzadas, né? Porque acho que se você pegar a partir das cruzadas
e for seguindo a história, você consegue entender por que houve o bloqueio lá de Constantinopla, por que as especiarias não chegavam mais, por que eles tiveram que buscar um caminho marítimo e tudo mais. Então, eu tentei voltar à origem para completar essa história. Então, começou com as cruzadas. Nesse tempo, aí eu voltei para o Rio de Janeiro, acabei vindo trabalhar numa empresa aqui do Rio chamada Multirio, que é uma empresa de mídia da prefeitura, e aí tomei contato com o mercado, com o universo da educação na veia mesmo, né? Porque aí fui trabalhar com rede pública, com professores, com coordenadores, com, né, diretores e tal, com pedagogos. Então, foi uma imersão muito maior no mundo da educação. Para enfrentar esse desafio, para entender onde eu estava, aí eu fui buscar uma capacitação, fui fazer o mestrado em educação. E como eu trabalho com mídia e educação, e sempre foi meu desejo, eu entrei no mestrado, tive uma orientadora maravilhosa, Aparecida Mamed, que me abriu as portas e falou, ó, cara, o que você quiser fazer de mídia, de jogos, a gente está aberto aqui. Como a Sônia falou, a PUC é um ambiente, somos todos aqui filhos da PUC, né? Eu, Carlos e a Sônia. Então, a gente teve na PUC essa abertura, né? Então, eu fiz o mestrado lá, não ia fazer sobre RPG. A minha dissertação ia ser sobre o desenho Cavaleiros do Zodíaco e a forma como os animes criam e promovem relações sociais e culturais entre as crianças, né? Como é que o conhecimento da intricácia ali do universo do desenho animado vira elemento de socialização e de troca, né, entre as crianças. Era por aí. Só que aí, quando eu ia começar a minha pesquisa, o desenho saiu do ar, na TV aberta. Aquelas coisas que só acontecem no RPG, né? Aí eu falei para a orientadora, olha só, não está passando mais o desenho, não tem como eu fazer pesquisa em escola pública, porque eles não têm acesso à TV fechada, só a TV aberta. Ela falou, então faz RPG. E na época eu estava fazendo um trabalho na escola dos meus filhos, umas oficinas constantes, né? Oficina o ano inteiro, uma vez por semana, com jogos, com RPG especificamente. E eu pegava turmas desde o 4º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. Só não pegava o 3º ano do ensino médio porque eles já estavam direcionados para o Enem, né? E aí era focado nisso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com essa extensão aí dos alunos, né? De vários perfis, e conseguir perceber determinadas coisas do RPG na escola que são tanto limites quanto possibilidades, né? Então, a primeira coisa que eu percebi, como a Sônia falou, é que o RPG, como ele existe, ele não se adequa, não se encaixa, vamos dizer assim, dentro do universo da educação. Eu, na minha dissertação, escrevi, para fazer isso, ou você vai mudar o RPG ou vai mudar a escola, né? O RPG vai deixar de ser RPG, a escola vai deixar de ser escola, porque os tempos não se adequam, as dinâmicas não se adequam, você tem aulas de 50 minutos, você tem turma de 40 alunos. Como é que eu vou fazer um grupo de 40 jogadores e um mestre? Não funciona, né? Então, você tem que fazer essa adaptação, como a Sônia falou, né? E o mais interessante que eu descobri é que, se você introduzir o RPG na escola como uma possibilidade, ou seja, você tem possibilidade de jogar RPG, você tem biblioteca na escola, né? Ao invés de você fazer um projeto em que as crianças são obrigadas a ler, né? Você oferece a biblioteca e você fomenta o hábito da leitura, você cria o hábito da leitura, né? A minha ideia era mais ou menos essa, você oferece o RPG porque não tem como obrigar alguém a se divertir, e o RPG é diversão. E por trás da diversão vem toda essa carga que eu coloquei na minha dissertação, que eu estava pesquisando, do desenvolvimento de competências e habilidades, né? Então, que competências e habilidades o RPG desenvolve naturalmente, sem nenhum professor ficar usando o RPG para ensinar equação de 2º grau ou quilombo dos Palmares, nada disso. Simplesmente eles jogarem RPG livremente, da forma como eles quiserem, que competências o RPG está trabalhando naturalmente ali, né? E eu percebi que essas competências se alinham com o que os pesquisadores estavam mostrando, assim, as competências do século XXI, né? O mercado de trabalho do século XXI, um profissional que seja capaz de trabalhar em grupo, que tenha autonomia, que tenha oratória, que se coloque bem. Então, eu falei, cara, isso tudo é RPG, né? Então, essa foi uma das trilhas da minha dissertação, e a outra foi o seguinte, o RPG, ele trabalha numa narrativa
que a Sônia tem no trabalho dela o conceito de pilhagem narrativa. Ela apresenta o conceito de pilhagem narrativa, né? Que é você pegar todas essas fontes e se apropriar delas. E eu usei esse conceito que ela apresenta para dizer que não só é isso, mas é mais ainda. Então, por exemplo, quando um personagem, um jogador do meu grupo lá da escola, pegava uma foto do Orlando Bloom no Senhor dos Anéis e dizia, esse daqui é meu personagem, aí eu falava, olha, tem um monte de vozes que estão atrás dessa escolha. Primeiro, tem a voz do Tolkien, que criou o personagem, tem a voz do Peter Jackson, que fez o filme, tem a voz do figurinista, do maquiador, tem a voz do ator que deu corpo àquilo, e tem a voz do espectador que assistiu aquela obra e se apropriou dela, né? Então, tem todos esses diálogos e todas essas narrativas estão entrelaçadas dentro do simples fato de você escolher uma foto de um personagem de cinema para representar seu personagem, seu character ali no RPG. Então, foram essas duas dimensões que eu trabalhei na minha dissertação. Acho que o RPG... Só para ilustrar aqui, ó, quando você estava citando do Quilombo, é porque você começou a falar... Isso, o Quilombo da Lua, ato falho, né? Porque essa daqui é uma expansão do Desafio dos Bandeirantes, né? Do Desafio dos Bandeirantes, isso. Quilombo da Lua, e esse daqui é o Mini GURPS, né? Quilombo dos Palmares, que veio depois. Enfim, eu não vou tomar mais o tempo de todo mundo, não. Espera aí que saiu aqui do lugar. Não vou tomar o tempo de todo mundo, não. Acho que é por aí, né? Para começar, é por aí. Eu acho que o RPG ele tem possibilidade na escola, na educação, ele só tem que ser trabalhado com habilidade, de forma que ele não deixe de ser RPG e que a educação não deixe de ser educação. Acho que é basicamente isso. Não, bacana. Eu já vou pegar alguns ganchos que vocês já falaram, né? Para vocês fazerem um comentário. O primeiro é esse que a Sônia levantou e o Ricon também mencionou, sobre essa questão de o RPG, como RPG pode ser usado na escola, precisa de adaptação, ou ele pode ser utilizado em paralelo e depois discutido na escola. Qual que é essa relação do RPG sistêmico, né, como a gente assim o conhece, né, o D&D, o sistema de RPG, a temática que ele está tendo, o cenário que ele está tendo, e as técnicas de narração interativa que vêm do RPG e podem ser, às vezes, apresentadas na escola. E já deixando a deixa também, falar um pouco mais sobre essa questão da pilhagem narrativa, dessa questão de você absorver alguns temas e incorporá-los no RPG. Algo que, inclusive, o Carlos citou, é uma das premissas, inclusive, do Incorporais, né? Sônia, você quer falar um pouquinho sobre esse tema que você levantou aí? Eu acho o seguinte, todo jogo tem uma mecânica, né? Quer dizer, quando você cria um jogo, você cria uma mecânica para aquele jogo. Por exemplo, eu fiz uma trilogia recentemente chamada O Retorno de Emília. Não sei se vocês leram, tiveram a oportunidade de conhecer. Queria muito que vocês, Carlos e Eduardo, se quiserem, eu posso, inclusive, a gente pode se ver, sentar para conversar sobre isso. Então, a Emília sai dos livros de Monteiro Lobato aos 12 anos, e como uma menina de 12 anos, ela deixa de ser uma boneca, ela se prepara para deixar de ser uma boneca, e quando ela sai, ela, em 2050, ela encontra a Amazônia desertificada, a Baía de Guanabara virou um charco e o Cristo Redentor está em pedaços dentro e a cidade está tomada por gangues. Então, aconteceu uma fenda no tempo em 2037, e ela tem que voltar, ela vai no século XIX, ela percebe por que ela nasceu e cresceu racista, e aí ela age para mudar a história do Brasil. Então, ela faz vários movimentos, e nesses movimentos a gente vai conhecendo, no primeiro livro ela está no século XIX, no segundo ela está no século XVIII, no terceiro ela está no século XVII, no Brasil holandês. Então é o seguinte, isso são livros. Se eu quiser fazer o jogo da Emília, que é um projeto que eu registrei, que eu gostaria de conversar com vocês depois reservadamente sobre isso, eu preciso desenvolver uma mecânica para esse jogo.
Então, a mecânica do jogo é uma iniciação ao universo do jogo, o que é além da narrativa literária. Por que que é além da narrativa literária? Porque na narrativa literária, o autor, ele é o mestre. E ele cria um narrador que também é o mestre. Então, ele vai criando as alternativas. O que vai mudar é que a leitura do quem está lendo tem uma intenção de leitura que é incontrolável. Já no jogo físico, o jogo, alguém falou aí, não sei se foi o Rafael, se foi o Thiago, da coisa que, se for obrigatório, não é jogo. A adesão é voluntária, mas as regras são obrigatórias. E por isso é que algumas pessoas não conseguem jogar RPG, porque elas não conseguem se assenhorar das regras. Porque as regras parecem chatas. Eu me lembro, por exemplo, na minha tese, 70% dos jogadores de GURPS e de AD&D eram meninos, eram rapazes. O vampiro é que tinha mais chance de ter meninas jogando. E eu entrevistei várias jogadoras. E estava claro ali, eu via meu filho e os colegas, todos rapazes de 13, 14, 15 anos, passavam horas fazendo cálculos para construir um personagem. Isso, para o pragmatismo feminino, não tem muito sentido. É mais fácil você ter uma lista de atributos que você vai distribuindo e tal, sem fazer cálculo, né? De pegar o dado e tal. Então, essa mecânica tem que ter um objetivo, tem que ter um público-alvo. E o público-alvo da escola é mais diversificado, primeiro. Segundo, a escola é uma atividade obrigatória. Se nós, brasileiros, a gente precisa discutir na nossa cultura o seguinte: a gente não pensa o outro como um cliente. Cliente no sentido do latim, do romano e tal, né? Como alguém a que a gente atende. Então, a escola é uma cliente do RPG e a escola é um espaço obrigatório. Então, você precisa ter uma mecânica de interação com a escola que seja possível para o que a escola quer e não impor a sua mecânica, do seu sistema, para a escola, porque o professor é um angustiado, né? Eu criei uma plataforma de escrita criativa chamada Almanaque da Rede. E pesquisei o que o professor precisava e percebi que o que o professor precisava era que alguém estimulasse os alunos a serem criativos sem dar mais trabalho para ele. Porque o professor já é sobrecarregado. O professor é o nosso herói no fronte de batalha. Se não fosse professor da escola pública, esse país já tinha ido para o espaço. Não foi para o espaço ainda, porque tem uma categoria de heróis anônimos que está ali no fronte de batalha. E os alunos cada dia mais mal criados, mais desestimulados. Né? A mãe que vai na escola e quer bater na professora e às vezes bate porque reprimiu o seu filho. Então, o professor está completamente desgastado, né? E ele vê o RPG como uma salvação, mas quem faz RPG tem que entender que esse professor e essa escola pública depauperada é cliente. Quer dizer, é alguém a que a gente tem que interagir. Isso tem que oferecer alguma coisa. Tem um livro muito interessante, falando aí, pilhando do ponto de vista narrativo, que é um livro do Steven Johnson, que é autor do... Vou me lembrar o nome do segundo livro. É um livro chamado O que é ruim é bom para você. E aí ele pesquisou o efeito Flynn nas escolas públicas americanas. O efeito Flynn é uma discussão de um cientista das humanas, né, o Flynn, neozelandês, se não me engano, e ele descobriu que os games e as séries de TV
desprezadas na época. Esse livro deve ter uns 10 anos, talvez, 15. Que é os games e as séries de TV, desprezadas pela academia, era o que estava aumentando o QI das crianças na escola pública, inclusive as crianças negras, que normalmente tinham, no teste de QI, elas tinham um resultado pior do que as crianças brancas, o que é explicável. As escolas dos bairros brancos são escolas públicas, são escolas da classe média branca. E a classe média branca investe mais na escola. As crianças do gueto ficam entregues à própria sorte. A mãe tem 5 empregos, o pai, às vezes, não está ali. Então, essas crianças, abandonadas à própria sorte, encontravam nos games e nas séries de aventura na TV a multiplicidade de conexões que elas não teriam acesso normalmente. A escola não dava. E a escola não dava não é de má vontade, não é porque a escola é perversa, é porque a escola tem detector de metal na porta, para que as crianças não entrem com faca, revólver e se esfaqueiem. Mas, quer dizer, então, o RPG, os games, têm que ser pensados, como eu disse na minha tese, né, e está no livro, a escola pública é a última fronteira a última fronteira de acesso à enciclopédia cultural num país como o nosso, de grande iniquidade social. A iniquidade social brasileira sempre me horroriza. Então, os games têm uma importância, inclusive histórica, política, né? Então, eu acho que, de novo, eu recomendo esse livro, né, do Steve Johnson, que tem o Cultura da Interface também, muito interessante, sobre a internet, sobre o pensamento e tal. E é isso, eu acho que a pilhagem narrativa é uma coisa que qualquer autor conhece, né? Quer dizer, tudo funciona, existe um outro nome para isso, que é intertextualidade, né? Às vezes é intertextualidade, às vezes é pilhagem narrativa mesmo, você vai pegando e tal. E as pessoas que não são autores profissionais, que não lidam assim o tempo todo com a literatura e com as séries e tal, dizem assim, mas eu não quero usar essa estratégia porque fulano já usou. Gente, todo mundo usa as estratégias dos outros. A pilhagem narrativa é, inclusive, um direito, né? A coisa é você fazer isso de maneira inovadora. Isso que é importante. Como vocês fizeram, como o Tagman fez, como o Desafio dos Bandeirantes fez. Não dá para começar como eu fiz com a Emília, né? Eu pilhei o Monteiro Lobato, de cair no domínio público, e fiz uma outra coisa, esperando ter mantido o princípio de unidade, né? Efeito Flynn, ele achou aí. Então, tá bom, é isso. O que vocês acham? Respondi, Léo, a questão? Eu tenho uma tendência a falar um pouco demais. Muito bem respondido. Obrigado, Sônia. Antes de dar a palavra para o Carlos e para o Ricon, eu queria só lembrar aos participantes aqui para fazer a entrega do ticket, né? Para quem não sabe, a Gencom tem um controle de participação, né? Então, só para você avisar para a Gencom que você estava aqui, está presente, entra lá no evento, né? E clica lá em Give Ticket to Event Host. É só clicar no botãozinho, que aí vai aparecer que você foi inscrito, você compareceu. É só para a gente ter esse retorno e para a Gencom saber que a atividade teve Ibope, né? Outro recado que eu queria dar para vocês é que, assim que possível, assim que for viável, a gente vai tentar chamar todos os 3 novamente para uma conversa um pouco mais longa, mais profunda e versar sobre outros temas, porque a gente sabe que o tempo que a gente tem aqui é muito curtinho. Então, aí nos 10 minutos finais, eu queria que o Klimek e que o Ricon fizessem essas considerações que eu falei aqui, e aí a gente já vai ter que encerrar, porque as pessoas estão inscritas em outras atividades que devem começar daqui a pouquinho, para a gente não alongar, porque quem se programou hoje não pode penalizar, né? Então, manda ver aí, pessoal. 5 minutos para cada um, então. Então, falando rapidamente sobre jogos e criativas, a gente tem uma
diferença que o Leon faz entre jogos e brincadeira. Tá? Então, que tem a ver com regras, que a gente falou que a adesão ao jogo é voluntária e a adesão às regras tem que ser obedecida. Quando você está falando em brincadeira, você tem, brincando, por exemplo, de papai e mamãe, a imaginação está explícita e as regras estão implícitas. Então, você está lá brincando, as crianças brincando com boneca, mamãe e filho, mas assim, tem regras de conduta, você não imagina, ela vai estar fazendo embaixadinha com a boneca que representa a filha, porque isso não está nas regras implícitas de imaginário. Você tem uma imaginação claramente explícita e umas regras implícitas. Quando você está no jogo, formalizado, as regras estão explícitas e a imaginação está implícita. Por exemplo, no jogo de futebol, você pode tocar na bola com o pé, você pode tocar na bola com o joelho, você pode tocar na bola com a cabeça, você pode tocar com a bola com o ombro, pode tocar com a bola no peito, mas não pode tocar na bola com a mão, certo? Certo, gente? Obrigado. Então, por quê? Porque é a regra. Alguém imaginou o jogo assim. A regra está explícita e a imaginação está implícita. A partir do momento que a brincadeira começa a ter objetivos específicos, começa a se tornar mais necessário explicitar as regras. Por exemplo, quem já brincou de pique-pega, pega-pega, né? Você está correndo e começa a ver as regras. Te peguei, não pegou, camisa não tem sangue, cabelo não tem sangue. Vocês lembram dessas coisas? Tá pego, não tá pego, pegando polícia ladrão, pega-pega, pique-pá, esse tipo de coisa. O RPG está no meio caminho, para mim, entre ser uma brincadeira ou um jogo de função narrativa. Quando as regras vão ficando cada vez mais fortes, que derivou de um jogo de estratégia, as regras estão muito fortes. Quando as regras estão menos explícitas, está se aproximando mais de uma brincadeira. De qualquer maneira, qualquer jogo ele tem algumas adaptações de regras da casa. Mesmo quando você está jogando futebol com seus amigos, brincando de 3 toques no gol, 3 pessoas jogando futebol, um passando por outro, chuta para o gol, você tem algumas regras que surgem naquele momento. Mesa de RPG costuma ter regras da casa. A gente faz algum tipo de flexibilização. Falando especificamente para a escola, eu falando como designer educacional, é aquilo que eu referenciei. Quanto mais você puder adaptar a situação didática, a situação criada para promover uma aprendizagem às necessidades daquele ambiente, seja uma escola, uma empresa, o que for, mais potente será. Então, o uso do jogo narrativo RPG ou aventura solo para a educação depende dos objetivos específicos que foram criados. Como eu falei, quando eu estava fazendo com alunos do ensino médio para promover a habilidade de escrita e leitura, o professor de português tinha 6 aulas, cada uma delas com 3 tempos, ele disponibilizou, e o que a gente fez com a turma de 40 para pegar o desafio do 2? A gente pegou alunos do 3º ano do ensino médio, que viraram mestres voluntários, a gente fez um treino com eles, e eles foram mestres para os alunos do 1º ano do ensino médio, e eu estava como coordenador geral, circulando ali, para ver que as mesas estavam correndo bem. Foi uma adaptação que a gente fez. Já com outros alunos que era socialização, a gente dividiu 2 grupos, então, eu com um grupo, Flávio com o outro, e tinha a psicóloga. Então, você tem que adaptar esse objeto educacional, o jogo narrativo, para a situação didática que você projetou, de acordo com os objetivos específicos de ensino-aprendizagem que aquela instituição, escola, faculdade ou empresa demandou. Não sei se ficou muito claro. Você tem uma situação de aprendizagem que você projetou e aí você vai inserir, sei lá, nessa situação que você demandou, você vai inserir o jogo lá de acordo com os objetivos que foram planejados. E você vai fazer as adaptações necessárias, levando mais para um lado de jogo explícito, com regras muito explícitas, ou mais para uma coisa de brincadeira. Só para finalizar, a gente fez um com ensino fundamental, aula de história. E era história e geografia. A professora queria trabalhar profissões, que é o tema de pesquisa, uma escola que trabalha com projetos de pesquisa, e queria deixar claras as barreiras. Então, nós pegamos o Brasil Barroco, que é um cenário que a gente tem no século XVII, final do XVII, e você começa a montar sua personagem para um percurso narrativo, e a última coisa que você escolhe é as profissões. Só que quando você chegava no final, numa situação de RPG, você sorteava a sua etnia, se você era branco, se você era negro, se você era indígena, e o sexo do jogador, do personagem, era o sexo do jogador. Então, você tinha, por exemplo, o pessoal estava chegando lá, o bicho tirou, terminei
vou fazer um personagem negro, no meu grupo de 3 tem 2 meninas e um menino, então uma menina, uma moça negra, em 1690, no Rio de Janeiro. Quero fazer, então, aqui uma burocrata coroa. Não, não pode, porque você é mulher e negra. E aí eu olhava na tabela, descobria que não podia fazer a personagem que queria fazer por conta da etnia ou por conta do sexo. Os alunos ficaram extremamente revoltados. Um deles falou assim, mas quer dizer que você ser homem ou mulher, ser branco ou preto, impede você de escolher uma profissão? Aí eu falei, no século XVII, impedia. Será que impede hoje em dia? Era essa a discussão que a professora queria fazer, que nós usamos a narrativa para gerar esse momento dramático na elaboração da personagem. Então, você sempre tem que tentar adaptar ao que a escola está demandando. Bom, eu acho que é o seguinte, a gente tem que, antes de qualquer coisa, determinar do que a gente está falando. A gente está falando de levar o RPG, introduzir RPG na escola ou introduzir RPG na sala de aula. São duas coisas diferentes. E mesmo quando você vai introduzir o RPG na sala de aula, é preciso fazer uma outra pergunta, para quê? Por que eu estou querendo fazer isso? Né? E essas duas perguntas vão influenciar e vão direcionar a sua estratégia para resolver isso. Eu, cada vez mais, estou convencido que quando você leva o RPG para a sala de aula, como a gente já está falando aqui, ele vai deixar cada vez mais de ser RPG. Ele vai ser simplesmente uma ferramenta que você está utilizando para um objetivo pedagógico. Isso é bom ou ruim? É uma outra discussão, né? Mas você não vai poder pegar um módulo básico do Player's Handbook do D&D e fazer uma aventura de D&D com seus 40 alunos numa escola em Curicica, 45 graus no verão. É provavelmente extremamente impossível, né? Acho que vai além do impossível. Então, você vai ter que fazer essas adaptações e você vai ter que deixar coisas pelo caminho. Quando você vai chegar lá no final, o que você está aplicando lá é realmente RPG? Né? E por que você fez essa opção? Por que você fez isso? Isso tudo tem que ser pensado e tem que ter consciência dos limites que você está atravessando. E a outra opção, que é levar o RPG para a escola, é uma outra estratégia. É simplesmente aproveitar que uma escola, como a Sônia falou, ela tem uma das obrigações da escola, dos deveres da escola, é dar acesso aos bens culturais da humanidade, que são nossa herança, o nosso direito de ter acesso à arte grega, à música nordestina e tal. E o RPG é mais uma dessas atividades que você tem direito dentro da escola de ter acesso, como o futebol, como o xadrez, como artes plásticas e tal. O RPG, os jogos, né? Então você pode pensar numa estratégia de criar dentro da escola um clube de jogos, onde o RPG é um dos jogos. Você pode ter jogos de tabuleiro, como xadrez, damas, e até jogos de tabuleiro mesmo, board games, como a gente costuma falar, né? E o RPG está lá dentro também. E você oferece a possibilidade. E os alunos, então, dentro, tendo uma orientação, uma capacitação, né? Tem que ter alguém que seja mestre. E aí, com essa possibilidade, você vai estar sendo mais fiel ao RPG e também você vai estar respeitando mais o espaço e os tempos e a lógica da escola, né? Agora, não quer dizer que a outra opção para levar para a sala de aula seja impossível ou que não é bom. São escolhas conscientes que o educador vai ter que fazer para levar o RPG para a sala de aula dentro de um objetivo. Não pode ser simplesmente porque ele gosta de RPG e vai levar o RPG para a sala de aula porque é bacana, não. Como o Carlos falou, é preciso ter um objetivo pedagógico, uma estratégia, né? Porque a gente está tratando de um ambiente educacional. Toda ação educacional ela é determinada, ela é fundamentada, não é ao acaso. Então, os limites e possibilidades de levar o RPG para a escola têm que sempre estar claros para a gente. Felizmente, a gente está numa posição hoje em dia que, por uma questão geracional, né, o RPG já está aí há 20 e tantos, 30 anos no Brasil, então os professores que estão entrando, que já estão na rede pública, na rede privada, tem muitos deles que são jogadores de RPG até hoje, que já jogaram RPG, e eles estão levando isso de novo, né? Levando jogos, quadrinhos, mangá, anime, tudo isso para a sala de aula. Para quê? Para tornar a escola um ambiente mais que dialogue mais com a realidade dos alunos, né? Que a gente, cada vez mais, o mundo inteiro... Desculpa eu interromper, mas nós precisamos fechar. Fechar, tá bom. Então é isso, acho que o RPG ele vai ser, dentro desse universo, mais uma possibilidade de tornar a escola um ambiente que dialogue
com o universo de cada aluno, e não uma coisa apartada da realidade, onde ele fica preso lá 5, 6 horas por dia. Gente, esse papo seguramente levaria ainda horas e horas para acontecer, mas nós realmente precisamos terminar. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí pelo assistindo, né? Gostaria de agradecer também aos membros da mesa. Vamos conversar com calma depois, vamos tentar achar um outro momento para a gente continuar essa conversa, né? Quem sabe num outro evento, quem sabe num evento específico para a gente conversar sobre isso. Arnaldo, obrigado. Você quer falar umas últimas palavrinhas aí sobre o seu grande trabalho aí, trazendo vários e vários temas da Jenker? Só gratidão. Muito obrigado, gente. Foi muito bom mesmo. Viu? Vocês são meus ídolos da minha adolescência. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Gente, obrigado. Tchau, tchau. E tem outras atividades aí acontecendo, rolando, tá? Sobre RPG Educação. Fiquem ligados no site. Eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Por favor, coloca onde que a gente assiste as suas lives. Sim. Digita aí eu no vou chat. falar, então. Aí não vai demorar, vai perder tempo. Tá. Quem quiser informações sobre as lives, os livros e tal, pode entrar em www.autoria.com.br. Recado dado, acho que o pessoal anotou. Tá? Gente, Obrigada, gente. Autoria.com.br, é isso. Valeu. Obrigada, gente. Tchau. Até. Tchau. Tchau.